município. Na manhã desta quinta-feira, o governador já está conosco, inclusive, através dessa videoconferência. Nós estamos vivendo um período de pandemia, tem um distanciamento social e, diga-se de passagem, Alagoas, a meu ver, é uma referência nesse enfrentamento no combate à Covid-19. Inclusive, o governador já está conosco aqui ontem, governador, e como o senhor também gosta muito do futebol, acompanha, estivemos lá na belíssima Murici, acompanhando o jogo do Asa com o Murici. Que pena que o Murici perdeu, né? Mas, enfim. E o trajeto da nossa viagem, a conversa não era outra, era exatamente essa questão do enfrentamento à pandemia e a gente destacando a forma que Alagoas vem enfrentando essa questão da pandemia. E eu vou usar uma palavra bem popular aqui, que foi citada por diversas vezes ontem no carro da emissora. A ousadia que o senhor teve para chamar a responsabilidade e assumir, dizer, não, ou vou, tipo numa linguagem bem popular, ou vai dar certo desse jeito, ou também não vai dar certo. Agora eu vou enfrentar essa responsabilidade e vou chamar ela para mim. E aí Alagoas passa a ser uma referência a nível nacional nesse enfrentamento da Covid-19. De público, eu queria parabenizar, porque ainda há muitos que reclamam, que contestam a questão do fechamento de um setor, de outro, e eu cheguei a dizer isso, nada é feito à toa, tem que ser feito um estudo, o impacto disso aí tudo. E parabéns aí por essa postura no enfrentamento à Covid-19. Bom dia. Olha, bom dia, é um grande prazer conversar com a TV Ops nessa manhã, de um dia muito importante para a integração do desenvolvimento do Agreste do Sertão, porque vou lançar logo mais a duplicação da L-115 no trecho que liga o município de Arapiraca, passando pelo município de Igaci até o município de Palmeira dos Índios. Mas nessa questão da pandemia que você iniciou citando, realmente, num momento de tanta dificuldade para o povo brasileiro, para o povo alagoano e para todo o planeta, eu acredito que os gestores precisam se dedicar, precisam estar à disposição da população e precisam fazer o que é necessário, mesmo que muitas vezes o necessário não possa atender a todos, porque os interesses são muito divergentes no enfrentamento a uma pandemia como essa. Tem gente que quer lockdown e tem gente que quer o libera geral. Então eu fiquei sempre no encaminhamento dessa pandemia, no meio termo, mas garantindo as condições para que a gente pudesse salvar vidas, para que a gente pudesse priorizar o interesse do tratamento do cidadão com o que recomenda a ciência. Portanto, durante essa pandemia, nós entregamos 4 novos hospitais, o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, o Hospital Regional do Norte, localizado na cidade de Porto Calvo, o Hospital Regional da Mata, localizado na cidade de União dos Palmares, e agora vamos entregar o Hospital Regional do Alto Sertão, lá em Delmiro Gouveia, para o maior conjunto de hospitais definitivos entregues por um estado brasileiro durante a pandemia. Isso coloca Alagoas como o estado que mais tem condição de tratar as pessoas. Em nenhum momento nós vivemos colapso da rede de saúde. Em alguns momentos nós tivemos a rede com mais de 90% de ocupação, mas não chegamos a colapsar, que significa não conseguir atender as pessoas. E, além disso, no âmbito da vacinação, somos o estado que mais aplica as doses recebidas no Brasil, só atrás do estado da Paraíba. Em segundo lugar, Alagoas está. E eu aproveito para agradecer a parceria com os prefeitos alagoanos e com todos aqueles profissionais da área da saúde que nos ajudam. E temos o menor número de mortes absoluto do Nordeste, de mortes em número absoluto do Nordeste, e o terceiro menor número de mortes por grupo de 100 mil habitantes do Brasil, o que significa dizer que, como você colocou, que um estado pequenininho, um estado pobre do Nordeste, tem exemplos a dar quando faz o que é correto. Governador, nesse momento o senhor fala para a cidade de Arapiraca e além da cidade de Arapiraca, mais de 20 cidades do estado de Alagoas. Dentre elas, Barra de São Miguel, Campo Alegre, Campo Grande, Coité do Nóia, Marechal Deodoro, Olho d'Água das Flores, Quebrangulo, Taquarana, enfim. Além de mais 2 cidades na Bahia, em Paulo Afonso e em Glória, e
a cidade de Aracaju. Então, esse investimento que o Estado fez e que segue fazendo na saúde, na construção de hospitais, na contratação de profissionais, isso foi, de repente, o grande X da questão para Alagoas não colapsar. E aí eu já vou botar um outro paralelo. A questão de Alagoas há anos, há décadas, que nós não tínhamos construções de hospitais. Nós tínhamos paliativos. E hoje não, nós temos hospitais construídos e prestes a serem construídos. Verdade, com certeza foi muito importante, né? Aqui em Alagoas a gente obviamente não sabia que viria uma pandemia dessa magnitude, que afetou o mundo inteiro, né? Essa pandemia ela é incrível porque ela afetou o mundo inteiro de maneira muito veloz. Mas o que nós sabíamos por aqui é que Alagoas não tinha leito, justamente pelo que você falou. Há 50 anos, por exemplo, não se construía um hospital público na capital. Há muito tempo não se fazia novos hospitais no interior. Tinha região que sequer tinha hospital. O norte de Alagoas, por exemplo, não tinha hospital. Nenhum dos hospitais da região norte do estado de Alagoas tinha capacidade de internar pessoas. Todas as pessoas do norte eram internadas em Maceió, internadas para qualquer doença. Imagina se essa doença fosse o Covid. De maneira que nós sabíamos que faltavam leitos em Alagoas e resolvemos fazer. E quando eu resolvi fazer leitos aqui, novos hospitais, muita gente ficou contra. Tinha gente que torcia contra e dizia assim, vai fazer, mas não entrega. Começa a obra, mas não termina. Aí depois, quando a obra estava perto de terminar, o cara dizia assim, se terminar, não funciona. Aí quando botou para funcionar, ainda tem gente que questiona alguma coisa. Mas olha, se a gente não tem feito esses hospitais para enfrentar somente essa pandemia com a unidade de emergência do Agreste e com o Hospital Geral do Estado, certamente a gente teria vivido aqui em Alagoas um filme de terror que a gente viu passar em outros estados brasileiros e em outros países do mundo, inclusive com as pessoas morrendo sem atendimento, morrendo em casa, morrendo nas ruas por falta de leitos hospitalares. Então foi muito importante, mas além das construções, das obras que são, sem dúvida, fundamentais, nós também fizemos uma integração de esforços com municípios, com os prefeitos, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com a Justiça Alagoana, mesmo com o setor produtivo, que foi afetado por algumas medidas de distanciamento social, obviamente. Aqui em Alagoas nós fizemos um amplo diálogo, chegamos até a publicar propagandas na televisão assinadas conjuntamente pela Federação da Indústria, pela Associação do Comércio e pelo governo. Então eu vinha dizendo que a gente tem enfrentado essa crise aqui com equilíbrio, com medidas técnicas, com respeito à ciência, priorizando salvar vidas e com bom senso. Nós chegamos, por exemplo, nas medidas de distanciamento social, a assinar uma propaganda para passar em rádios e em TV, em parceria com a Federação das Indústrias e com a Associação Comercial, num modelo muito diferente do que ocorre no Brasil, onde a opção foi dividir o país. Foi um governo maniqueísta, como se quem pensasse um pouco diferente fosse contra, fosse adversário, fosse inimigo. Eu não acredito nisso, eu acredito que a gente tem que juntar todo mundo para que a gente possa enfrentar essa pandemia com mais qualidade. Governador, na prática, como funciona o gabinete de crise para o enfrentamento à Covid-19? Olha, ele funciona reunindo as melhores cabeças técnicas no âmbito da saúde em Alagoas. A saúde propõe as soluções técnicas aprovadas pelo comitê ao governador e o governador, numa mediação com setores produtivos, com os envolvidos, toma as decisões. E a gente definiu desde o início priorizar salvar vidas, respeitar as recomendações científicas e ter bom senso, ter equilíbrio, para que as medidas não afetem tanto o Estado. Como você vê, às vezes as pessoas falam uma coisa ou outra, mas no ano passado, o ano da pandemia, o ano inteiro, a pandemia começou em fevereiro, nós enfrentamos o ano inteiro passado, Alagoas gerou emprego. Nós não perdemos empregos em números absolutos. Isso foi muito importante. É verdade,
O auxílio emergencial foi importante, outras medidas também, mas precisa se registrar que mesmo em meio a essa pandemia, o Estado gerou mais de 4 mil empregos diretos no ano passado. Governador, essa semana o senhor chegou a anunciar mais um grupo prioritário para a imunização, para tomar a vacina, que foram somente o grupo dos professores, né? Inclusive da educação básica. Qual a previsão para que esses servidores estejam imunizados e a possibilidade de retorno das aulas? Eu espero que entre os meses de maio e junho a gente consiga imunizar toda a educação para que a gente possa retomar aulas presenciais. Isso é muito importante para o Estado. Eu queria aproveitar para fazer aqui um registro que ontem um dos itens do Plano Nacional de Imunização é a vacinação de presos. E quem define aquela ordem do Plano Nacional de Imunização é o Ministério da Saúde, não é o governador Renan. Em alguns estados, quando os governos ou as prefeituras tentaram mudar o plano, o Ministério Público acessou a Justiça e o Supremo Tribunal Federal determinou que o plano fosse seguido. De maneira que algumas pessoas disseram, vai vacinar os presos e não vai vacinar outras categorias. Isso quem define é o Ministério da Saúde. E os argumentos deles são dois. O primeiro é que o preso está sob tutela estatal, e o segundo é que, em caso de surto dentro dos presídios, pode haver liberação em massa, o que não é razoável para a sociedade, né? Mas esse é o argumento do Ministério, e muita gente tenta imputar uma ou outra regra ao governo do Estado no que concerne a vacinação. O governo do Estado ele é organizador da vacinação. Eu recebo a vacina, distribuo aos municípios e ainda lancei um programa chamado Vacina Alagoas, para a gente vacinar as pessoas com agilidade. Mas quem define as prioridades é o Ministério da Saúde. Governador, eu não poderia aproveitar esse momento e encaixar nessa questão da imunização a nossa classe, né, os jornalistas. Como está a situação dos jornalistas nesse processo todo, governador? É pelo mesmo motivo. Alguns estados tentaram vacinar algumas categorias e que não estão inseridas no plano de imunização. Então, a gente é obrigado a cumprir o plano de imunização até vacinar os grupos prioritários. Depois dos grupos prioritários, os estados podem ordenar a vacinação. Eu acho que o grupo prioritário tende a acabar ali entre agosto, setembro, se houver um fluxo de vacina previsto no cronograma, que infelizmente até agora o cronograma não foi devidamente cumprido, até porque tem dificuldades na produção de vacinas nesse momento. O Plano Nacional de Imunização, ele é tocado pelo Ministério da Saúde e por isso a gente tem dificuldade de incluir categorias antes de imunizar todos os grupos prioritários. Qual a importância para o seu governo Alagoas ser uma referência a nível nacional também em relação às estradas? E aí, pegando esse gancho, a importância dessa duplicação da L115, Palmeira dos Índios e Arapiraca, para o desenvolvimento do estado desses dois municípios e da região. E Alagoas sendo uma referência, inclusive, nesse contexto, em uma matéria publicada na Folha de São Paulo recentemente. Olha, muito importante. A gente antes era conhecido pela péssima qualidade das nossas rodovias. Hoje o estado de Alagoas é considerado o estado com as melhores rodovias do Brasil pela Confederação Nacional dos Transportes. Então isso é uma mudança. Quando eu me elegi para mudar. As pessoas não queriam que Alagoas continuasse como estava. E a mudança das rodovias é muito clara. Por exemplo, o cidadão arapiraquense mesmo, que vem para Maceió agora, ele percebe que gasta meia hora menos na viagem, numa viagem muito mais segura, muito mais agradável, muito mais confortável. Isso facilita o escoamento da produção, impulsiona investimentos, melhora as possibilidades de desenvolvimento da cidade e a gente percebe que o estado inteiro respira outros ares. Nós já duplicamos Maceió-Arapiraca, está faltando uma bobagem ali na usina Porto Rico, onde mudamos o trecho, ali em Campo Alegre. Estamos duplicando de Arapiraca a São Sebastião, com as obras já andando, e agora vamos iniciar a duplicação de Arapiraca a Palmeira dos Índios, que também vai integrar o desenvolvimento dessas duas cidades, que são cidades importantes, passando por Igaci,
né? E nos próximos dias eu vou cumprir outro compromisso que assumi com o povo alagoano, que é iniciar a duplicação de Arapiraca a Delmiro Gouveia. Em Alagoas nós vamos ter pista dupla, do litoral ao sertão, para garantir mais qualidade de vida para o cidadão comum, mais conforto, mais segurança, desde aquele cidadão que anda numa van diariamente para ir trabalhar, quanto para os empreendedores com mais oportunidade de investimento no comércio, no setor de serviços, na agricultura, no turismo, que é um segmento que cresce muito no estado, de maneira que Alagoas vive um momento diferente nesse ciclo de 2 governos. Qual é a diferença principal? É que agora, com uma administração séria, com uma administração competente, que montou um time técnico capaz de identificar os principais problemas do Estado, nós viabilizamos financeiramente o Estado de Alagoas e temos condição de, com recursos próprios, fazer investimentos que significam tirar sonhos históricos do papel. Sonhos históricos. Duplicar Maceió-Arapiraca é um sonho histórico. Duplicar Arapiraca-Palmeira é um outro sonho histórico. Construir o aeroporto de Maragogi é um sonho histórico. Construir o viaduto da Polícia Federal em Maceió foi um sonho histórico. Construir o Hospital Metropolitano, um outro sonho histórico muito importante. Construir o gasoduto de Penedo Arapiraca foi outro sonho histórico. Investir mais em saúde, como, por exemplo, a construção do Hospital Metropolitano do Agreste, um hospital igual ao Metropolitano de Maceió, aí na cidade de Arapiraca. A construção do Hospital Regional de Palmeira dos Índios. Nós vamos fazer, eu e o prefeito Luciano Barbosa, investimentos em infraestrutura urbana em Arapiraca. Estamos ultimando os entendimentos para isso. As obras já estão licitadas e vão começar muito em breve, de maneira que eu estou muito animado com o segmento do governo e vamos tocar esses investimentos adiante. Governador, há pouco o senhor falava sobre a questão dos técnicos que assumem as pastas, as secretarias. E ontem o senhor anunciou algumas mudanças nessas secretarias, né? E uma que me chamou a atenção foi a ida do secretário Rafael Brito para a educação. O que representa para o governo Renan Filho essas alterações feitas ontem? Olha, o Rafael Brito, ele é um cara dedicado, trabalhador, trabalha muitas horas por dia e ele tem uma capacidade gerencial acima da média. Por isso eu coloquei na educação, porque nós vamos lançar um amplo programa educacional agora, justamente para o retorno às aulas, com incentivos ao professor, ao aluno, à família, o fortalecimento da merenda escolar, a construção de creches para ajudar os municípios a colocar os alunos mais cedo nas escolas, a construção de escolas, o avanço das escolas em tempo integral, o fortalecimento do transporte escolar, a digitalização de alguns serviços da educação, de maneira que esse programa amplo, que será inserido no programa Escola 10, vai ser tocado pelo secretário Rafael Brito, que é um gestor experimentado, está no governo desde o início, já participou de algumas pastas, sempre com bom desempenho. Ele teve na pasta do trabalho, teve na presidência da Desenvolve, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e agora assume a educação. Isso é premiar o mérito, premiar quem entrega, premiar dentro do governo aquelas pessoas que têm capacidade gerencial. Então essa foi a intenção do governo nesse momento e nós fizemos outras alterações também para aumentar a densidade política do governo, a capilaridade regional, prestigiando todas as partes de Alagoas, o Baixo São Francisco, o Norte, a região metropolitana, de maneira que eu acredito que o governo espelha um pouco a força das lideranças políticas do Estado e, com isso, a gente tem mais condição de dialogar com o cidadão. Governador, 2022 está batendo a porta. É impossível não pensar em 2022 e o nome do senhor é um dos nomes mais bem avaliados do país como chefe de executivos estaduais. Ponto. Como o senhor analisa esse cenário para 2022? Que cenário que o senhor desenha? Olha, eu estou avaliando qual será o caminho que eu vou seguir. Eu estou ouvindo o MDB, o meu partido, verificando o que é melhor para Alagoas para poder tomar a minha decisão. Eu posso ser candidato ao Senado
ou posso concluir o meu governo e apoiar um candidato ao Senado e outro candidato ao governo do estado de Alagoas. Eu estou conversando com todo mundo, vou tomar essa decisão com muita serenidade e o alagoano tenha certeza. Se eu sentir que posso contribuir, deixarei o governo. Se eu sentir que posso contribuir mais concluindo o meu governo, ficarei até o final. Eu vou avaliar isso com muita serenidade, muita calma, com a experiência que os meus cabelos brancos já me trazem, né? Então, eu acho que eu tenho algumas possibilidades, acho que o governo tem bons argumentos em várias áreas, mas nós precisamos agora, até o final do ano, vencer a pandemia, voltar a rodar com a educação presencial, seguir com investimentos e, com isso, naturalmente, 2022 vai se ajustando. Governador, nessa decisão, teria algum peso especial hoje para que o senhor tome essa decisão, se vai disputar uma eleição para o Senado, se conclui o mandato de governador? Tem algum peso especial que pode definir essa situação da sua decisão? Não, o que vai definir é o que é o melhor para Alagoas e como eu posso colaborar mais. Isso é uma avaliação que não se resolve agora. Isso é uma avaliação que ocorrerá ao longo dos próximos meses. Então, assim, o que é melhor para o Estado? Quem é o melhor nome para disputar o governo? Quem tem mais condições de levar adiante a redução da violência, a melhoria da educação, os investimentos em infraestrutura, quem tem condição de tocar o novo parque hospitalar que foi construído, isso tudo vai ser levado em conta. E como eu posso colaborar? Se eu colaborarei mais sendo candidato ao Senado, indo representar Alagoas em Brasília, um senador experiente, com serviço prestado e um senador que tem capacidade de diálogo e se posiciona sempre em defesa do Estado, ou se eu contribuirei mais levando as obras até o final, garantindo as entregas, mantendo Alagoas ajustado para passar o bastão com o Estado firme e seguro para o sucessor. É isso que eu estou avaliando e eu estou conversando com todo mundo. E a opinião das pessoas também vai ser importante para mim. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora na cidade de Palmeira dos Índios, mas deixa eu finalizar com o senhor com uma pergunta que é um apelo da população de Arapiraca. Eu estou aqui desde 2016 e estou acompanhando de perto tudo e a gente começa a visualizar situações. E dentre outras, uma delas, a que mais me chama a atenção, governador, ainda é em relação ao Instituto de Criminalística. Há uma previsão para que a cidade de Arapiraca ganhe esse instituto aqui na região? O Instituto de Criminalística está dentro do plano de investimentos da segurança. Eu espero fazê-lo até o final desse ano, para já no ano de 22 ele estar rodando com mais tranquilidade, para dar mais conforto às pessoas de Arapiraca. A redução da violência em Arapiraca foi muito significativa ao longo do nosso governo. Esse mês, nós vamos formar mais uma turma com 800 novos policiais militares e vamos fortalecer ainda mais o policiamento na cidade. Governador, em nome da direção da TV Ops, do Elton Carvalho, que é o nosso diretor aqui, eu gostaria de parabenizar, de agradecer de público a gentileza. O senhor não tem medido esforços sempre que é procurado, não só pela TV Ops, mas por qualquer outro veículo de comunicação, para prestar serviço, para prestar contas à sociedade, divulgar ações positivas e parabenizar a sua gestão pelas referências que Alagoas vem tendo, que há tempo nós não tínhamos. Você pode ficar muito à vontade a partir de agora para se despedir dos nossos assinantes, da população de Arapiraca, da população de Alagoas, deixar uma mensagem para essa população que vive a cada dia expectativa de momentos melhores. Olha, eu queria deixar um grande abraço, dizer que foi um grande prazer conversar com vocês da TV Ops. Eu estou aqui na sala de videoconferências do governo do estado. Só para você ter noção, nós já fizemos mais de 200 videoconferências ao longo dessa pandemia, como essa entrevista, o que significa que tem sido muito trabalho, mas para governar nos tempos modernos, nos tempos da notícia em tempo real, é fundamental que os governantes estejam sempre abertos ao diálogo com a imprensa para que o cidadão fique informado. Então, esse é o meu compromisso e eu fico muito feliz de ter conversado com vocês, tá bom? Um grande abraço e daqui a pouco estarei aí na região. Um abraço, excelente quinta-feira, governador.
igual para vocês. Tá aí, portanto, conversamos com o governador Renan Filho aqui no Ops Notícias, uma entrevista especial com o governador. A nossa equipe aqui da TV Ops, equipe de jornalismo, trabalhando diuturnamente para que nós tivéssemos, nesta quinta-feira, dia 6, essa entrevista com o governador Renan Filho. Alguns pontos foram colocados, pontos importantes, prestação de contas do que o governo está fazendo e, lógico, a gente, na hora de criticar, a gente critica, mas é aquela crítica construtiva, não é a crítica pela crítica. Não é? Na hora de elogiar, também nós temos que elogiar. Há situações positivas, inúmeras situações. Há situações que ainda não precisam ser melhoradas, de fato precisam, é evidente. Agora, em relação, sobretudo, a essa questão da pandemia da Covid-19, me chama a atenção pela forma que Alagoas vem enfrentando essa pandemia. Né? E a gente conversando com alguns colegas, jornalistas de outros estados e colegas que são de Alagoas, mas que trabalham em outros estados, a gente começa a ter uma ideia diferente da coisa, começa a perceber o quanto nós estamos caminhando de uma forma correta nessa questão do enfrentamento à pandemia da Covid-19.